transmitir a palavra nessa noite, amém, irmão? Sou grato a Deus por mais uma oportunidade. Sou grato a Deus também pela vida dos irmãos que se encontram aqui nessa noite na direção do Espírito Santo. Glória a Deus! Sou grato a Deus também pela vida dos nossos pais na fé, né? Pastor Hamilton e a missionária Claudijane, que tem sido um canal de bênção no nosso crescimento espiritual, na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Iremos fazer a leitura do texto, irmãos, no livro de Eclesiastes. Peço que os irmãos abram suas Bíblias comigo, em nome de Jesus. Livro de Eclesiastes. Deus tem uma palavra aqui no teu coração nessa noite. Culto de libertação. Se você meditar na palavra que o Senhor tem para você aqui nessa noite, você vai sair liberto. Por quê? Porque o texto ao qual o Espírito Santo colocou em meu coração para meditar nessa noite é um texto que, se refletirmos, iremos sair daqui libertos. Libertos de quê? Libertos de pensamentos negativos. Libertos de um pensamento ilusório, ou seja, uma mente de ilusão. Abrimos a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, o capítulo 2, o versículo 4 ao versículo 11. Quem estiver com a sua Bíblia aberta, me acompanhe em nome de Jesus. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinha, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvore de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanque de água para regar com eles o bosque, em que reverenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de rei e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Louvado seja Deus, irmão. Quando começamos a meditar nesse texto sagrado, irmão, observamos aqui um livro canônico, um livro mais filosófico da Bíblia, um livro que ele foi escrito, louvado seja Deus, pelo sábio Salomão. Louvado seja Deus. Encontramos aqui um homem que tinha aproveitado tudo de bom que a vida poderia lhe oferecer aqui nessa terra. O interessante é que Salomão, ao escrever esse texto, ele começa a mostrar tudo aquilo que ele conquistou. A gente vai ver no começo do seu texto de Eclesiastes ele dizendo: em vaidade, tudo é vaidade. Louvado seja Deus. Salomão, ele era um homem privilegiado. Por quê? Porque quando seu pai, o rei Davi, ele faleceu, Davi, ele tinha subjugado todos os inimigos. Salomão, ele começou o seu ministério sem nenhum inimigo para lhe atrapalhar, sem nenhum inimigo para lhe desanimar, sem nenhum inimigo para lhe afrontar. Simplesmente a obrigação de Salomão era edificar o templo, edificar o seu reino e ali prosperar cada vez mais na terra. Mas observamos o texto que Salomão, ele diz que tudo o que ele
conquistou não tinha proveito nenhum. Louvado seja Deus. Salomão era o homem mais sábio da Bíblia. Salomão, ele tinha muitas mulheres. Salomão, ele tinha muitas riquezas. Salomão, ele tinha muita joia. Salomão, ele tinha tudo que o homem queria ter aqui na terra. Porém, Salomão, ele sabia que tudo isso era vaidade. Salomão, ele sabia que tinha um vazio no seu interior. Por mais rico que ele era, por mais próspero que ele sabia que tinha um vazio em seu interior. E assim na minha e na tua vida, podemos ter tudo aqui nessa terra, mas sempre vai haver um vazio dentro de mim e de você. E é um vazio aonde só o Espírito Santo de Deus, ele pode preencher. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Salomão, ele sabia que toda aquela conquista, tudo aquilo que Deus tinha lhe abençoado era passageiro aqui nessa terra. Mas ele sabia que tinha um vazio em seu coração. E é isso que o Senhor, ele quer tratar com você nessa noite. O Senhor, ele quer preencher o vazio que está em seu coração, o vazio que está no oculto, aonde homem nenhum ele pode preencher. Talvez você esteja bem financeiramente, talvez você esteja bem fisicamente, mas aí dentro você e Deus sabe que há um vazio que só Ele pode preencher. Louvado seja Deus. Salomão, se a gente começar a meditar nos três textos que Salomão escreveu, a gente vê Salomão, ele caindo na sua própria sabedoria. Salomão foi um homem aonde Deus falou com ele em sonho e disse: olha, pede tudo o que tu quiser e eu te concederei. E Salomão, ele diz: olha, Senhor, me dá sabedoria. Louvado seja Deus. E aí Deus começa a abençoar Salomão. Deus diz: te darei o que está pedindo. Por quê? Porque fosse sábio, não pediu o mal do teu próximo. E Deus, ao dar a sabedoria a Salomão, a gente vai ver no longo período da vida de Salomão, Salomão, ele caindo na sua própria sabedoria. Salomão, ele foi na onda de uma das suas mulheres e ele ficou ali altares para adorar outros deuses. Louvado seja Deus. Salomão, ele viveu uma vida de ilusão, onde muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida de ilusão, onde muitas pessoas hoje estão impedindo com que Deus ele preencha o vazio que está em seu coração. Por quê? Porque está iludido com as coisas passageiras dessa terra. Louvado seja Deus. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Salomão, ele diz que embaixo do sol tudo é vaidade, mas eu e você tem que saber que acima do sol tem um Deus que tudo pode, tem um Deus que tudo faz, tem um Deus que opera, tem um Deus que liberta, tem um Deus que age na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente continua com esse vazio. Por quê? Porque a gente começa a dar prioridade às coisas passageiras dessa terra. Louvado seja Deus. As coisas que não vai ter proveito nenhum para nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o que parece ser por hoje pode te prejudicar lá na frente. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu na vida de Salomão. Salomão, ele tinha tudo que um homem poderia ter hoje, mas lá na frente Salomão, ele não soube administrar tudo aquilo que ele tinha. É por isso que ele começa aqui a contar todas as suas bênçãos, todas as suas riquezas, todas as suas prosperidades, mas ele sabia que lá no seu interior tinha um vazio aonde ele tinha deixado para trás e dado prioridade às coisas passageiras. Louvado seja Deus. Qual é a tua prioridade nessa noite? Qual é a prioridade nessa noite que você trouxe aqui para a casa do Senhor? Qual é o vazio que está aí dentro do teu coração? Não deixe, irmão, de dar prioridade às coisas passageiras dessa terra. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Salomão, em sua juventude, ele começou a dar prioridade às coisas do céu. E Salomão começou a prosperar,
sempre. Uma certa vez Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que Deus tem preparado, para quem será? Louvado seja Deus. Vai dizer também, como foi ministrado aqui na quarta-feira, que um certo jovem chegou para o Senhor perguntando o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E ele ali começou a se vangloriar, dizendo que ele conhecia todos os mandamentos, que ele praticava todos os mandamentos. Mas Jesus, como ele conhece o meu e o seu coração, Jesus ele sabia o vazio que estava dentro do coração daquele jovem. Jesus sabia qual era a prioridade que aquele jovem tinha. E Jesus disse: olha, vai, vende tudo o que tem, reparte com os pobres e segue-me, e terá um lugar no reino dos céus. E ali ele se entristeceu. Aí eu faço uma pergunta para a igreja nessa noite: como é que você deixa de dar prioridade a uma vida futura, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter ranger de dente, onde não vai ter sofrimento, vai ser só louvor, louvor ao Senhor, paz e alegria para os bens materiais? Quantas coisas terrenas a gente não vê que não traz alegria, irmão? Quantas coisas que a gente dá prioridade hoje, mas lá na frente a gente vê que a prioridade não era aquela. Muitas das vezes a gente coloca em nossa mente: Deus sabe a hora que eu vou voltar para a sua presença. Porque sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabemos que o perdão é para todos. Mas também sabemos que Ele há de vir buscar a sua igreja. E aí daquele que a prioridade for as coisas terrenas. Aí daquele que a prioridade for aquelas coisas que estão embaixo do sol. Enquanto você está aqui respirando, você tem o perdão divino, você tem o arrependimento. Mas quando Jesus ele raiar nas nuvens e buscar a sua igreja, se foi, irmão, o perdão. Porque segue-se o juízo, e o juiz é sem misericórdia. E Salomão ali em sua velhice, ele começou a entender que toda a sua conquista, tudo aquilo que ele tinha, jamais seria o mais importante da vida. Qual é o mais importante na sua vida? Pai, mãe, filho. Mas Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, esse daí não é digno. Sabemos que pai, mãe e filho é algo muito importante em nossas vidas. Mas é como eu falei anteriormente, eu não estou dizendo que você tem que desprezar seu pai, eu não estou dizendo que você tem que desprezar sua mãe, seu marido, seu filho. Eu estou dizendo que a prioridade na minha e na tua vida é o Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou um alto preço por mim e por você, aquele que está te dando privilégio nessa noite de você ter uma mudança de pensamento, um pensamento onde você fica com dois pensamentos: ou segue a Jesus ou não segue. Ou deixa fazer o que o Senhor se agrada, ou faz o que o Senhor não se agrada. Isso daí tudo é vaidade, irmão. Tudo é vaidade. Por mais benefícios que a gente venha ter debaixo do sol, é passageiro, é momentâneo. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. O dia de amanhã só pertence a Deus. Você vai desfrutar o melhor dessa terra, porque a Bíblia diz que você tem que desfrutar o melhor dessa terra. Você vai prosperar nessa terra, mas você tem que ter a convicção de quem te fez prosperar, de quem te abençoou. Mas muitas das vezes a gente, me desculpe a palavra, é hipócrita. Não reconhecemos da onde vem a prosperidade. Não reconhecemos que nos deu o direito de prosperar. E a gente começa a se passar pela mesma situação de Salomão.
Dá valor mais às coisas passageiras. Dá valor mais às coisas que debaixo do sol tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Quando eles falam aqui em vaidade, não está falando de você vestir bem. Não está falando de você se arrumar bem. Porque se observar, se você perguntar o que é vaidade, vai dizer logo. É você ser cuidadoso com si mesmo, com a sua forma física. Mas a vaidade que Salomão aqui ele está falando é tudo passageiro debaixo do sol. Tudo nessa terra é passageiro. Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça a ferrugem corrói, mas ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão ele não rouba. Qual a tua prioridade nessa noite? Qual a tua prioridade, tua vida? Por que tu largou o Senhor? Tu largou o Senhor porque tu encontrou uma prioridade melhor do que o Senhor? Tu largou o Senhor por uma crítica que tu recebeu? Tu largou o Senhor por uma cara feia? Tu largou o Senhor por uma prova que tu estava passando? A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Glória a Deus! Glória! Por que você largou o Senhor? Qual a prioridade que você colocou na frente do Senhor? Salomão aqui ele fala de bens materiais, suas riquezas. Muitas mulheres que Salomão tinha, muita riqueza, mas Salomão ele não se conformava. Ele não se conformava pelo vazio que estava dentro do seu coração. Muitas das vezes a gente quer encher o vazio que está no nosso coração com as coisas que o mundo oferece, com bebida, com álcool, prostituição, drogas. Mas tudo isso é vaidade, irmão. Tudo isso é passageiro. Beber hoje, amanhã está bom em si, vai ficar o mesmo vazio. Se prostituir hoje, amanhã está normal, vai continuar o mesmo vazio. Mas quando a gente está ouvindo a palavra do Senhor, quando Jesus ele diz, eu vou para o Pai, vai dar um Consolador. É o Consolador que vai preencher totalmente esse vazio que há aí dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você venha cair em si e largar as coisas ilusórias desse mundo, as coisas passageiras desse mundo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou a geração para que não brilhasse nele o brilho do Evangelho. A gente não tem que visar o momento, a gente tem que visar o futuro que Deus tem para nós. Glória a Deus! Glória! Eu tive a oportunidade para ministrar na quinta-feira, onde eu trouxe uma mensagem a respeito de uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo. Dois irmãos com uma visão diferente, Jacó e Esaú. Jacó, ele tinha uma visão longa. Jacó, ele visava o seu melhor lá na frente. Jacó, ele visava o seu futuro. E Esaú, ele visou o momento. Esaú, ele vendeu o direito de primogênito pelo simples prato de guisado. Esaú, ele disse, para que vai me servir a primogenitura que eu já estou avançado em idade? Ele visou o momento. Ele visou a sua fome. E Jacó, ele visou o futuro. E é isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela tem que visar. Ela tem que visar o futuro. Ela não tem que visar as coisas passageiras dessa terra. Porque as coisas passageiras dessa terra é coisas momentâneas. É coisas que você pode usar hoje, amanhã você não pode ter mais. É coisas que você pode adquirir hoje, amanhã não tem mais. Quantas pessoas compram um celular hoje muito caro, vem um ladrão, hoje mesmo pode roubar. Quantas pessoas têm um carro de luxo só para se
tempo perde a vida. Por quê? Porque tudo está nele. E quem tem uma visão, irmão, quem tem a visão de águia, ela visa o futuro. Ela visa a promessa que o Senhor Jesus Cristo prometeu. E Salomão, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha em sua vida era só para ele desfrutar aqui nessa terra. Mas ele caiu em si que a sua prioridade tinha que ser Deus. A sua prioridade era a luz. E quem é a luz? Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A gente vai ver lá no versículo 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astúcia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. As trevas, ela só vai te oferecer coisas momentâneas, coisas passageiras. Mas a luz, ela vai te levar a um caminho de vida eterna. Um caminho onde todo o vazio que está ali dentro de você vai ser preenchido. Muitas das vezes, quando a gente faz um convite para você se colocar à frente aqui, não é vergonha que você não vem. Sabe o que é? O pensamento que fica dividido. É logo as coisas passageiras que vêm logo em sua mente. A sua mente começa a fazer uma divisão. Vou ou não vou? Se eu for, não vou poder fazer isso. Se eu for, não vou usar isso. Isso se chama deixando de se colocar aqui para ter uma vida de alegria, uma vida de prosperidade na presença do Senhor, para ficar nesse mundo querendo agradar os homens, querendo agradar aquele que só quer ver o meu e o teu mal. Tudo nessa terra é passageiro, tudo nessa terra é vaidade. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração foi essa. Para quê? Para que o Espírito Santo ele venha te libertar dessa mente que só pensa coisas negativas, essa mente que só pensa coisa ilusória, só pensa prosperidade, só pensa crescer aqui na terra e esquecendo de morar na glória, de ir para o Pai. Salomão caiu em si. Salomão ele teve a oportunidade do arrependimento. Ele teve a oportunidade de ver que tudo aquilo que ele tinha conquistado era vaidade. E você também está com a oportunidade nessa noite. Está com a oportunidade de deixar as coisas passageiras para a coisa eterna, para uma coisa futura que vai dar a você alegria, paz, conforto. Só cabe a mim e a você escolher o que é melhor. Porque é você que sabe o que é melhor para você. É você que tem o livre-arbítrio. É você que vai escolher para onde você quer ir. É você que vai escolher permanecer nas coisas passageiras ou caminhar para a vida eterna. Caminhar para o braço daquele que morreu por mim e por você. Caminhar para o braço daquele que te deu o direito de ser chamado filho meu. Glória a Deus. Você é filho, irmão. É por isso que Deus ele não quer que nem eu e você fique nesse mundo passageiro, nesse mundo de momento, esse mundo onde você está alegre hoje, amanhã você está triste. Ele quer te convidar para ter uma vida com abundância. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa saber quem é a prioridade na sua vida, que você possa colocar Deus à sua frente, saber que os bens materiais, saber que as coisas dessa terra é passageira. Que Deus ele continue nos abençoando. Que Deus ele venha a cada dia nos dar a oportunidade de estar aqui ouvindo a sua palavra. Mas que Deus também ele venha sondar o meu e o teu coração, para que a gente não venha endurecer o nosso coração quando a palavra do Senhor ela chegar em nossas mentes. Porque muitas das vezes a gente chega para a igreja ouvir aquilo que o Senhor ele tem para nós. O Senhor fala, a gente ouve.
Mas a palavra ela fica só na mente, a palavra ela não desce. E quando a palavra não desce, não há libertação. Quando a palavra não desce, não há transformação. Quando a palavra não desce, não há mudança. A palavra tem que descer para haver mudança. E a palavra que o Senhor mandou te dizer nessa noite foi: não dê prioridade às coisas passageiras. Dê prioridade a Deus. Dê prioridade a Deus. Porque Ele sabe o que eu e você necessita. Ele sabe o que eu e você quer conquistar. Muitas das vezes a gente quer conquistar algo, mas Deus não consegue. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que se Ele for conceder aquilo que você está querendo, Ele sabe que você vai dar prioridade. Muitas das vezes aquilo que você quer conquistar. Mas quando Deus, Ele conhece que o seu coração, mesmo você prosperando, a sua prioridade vai ser Deus, Ele concede aquilo que você quer conquistar. Jó, ele sabia que tudo que ele tinha era passageiro. Foi total que quando Jó perdeu tudo, ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que ele não tinha nada aqui nessa terra. Você não tem nada aqui nessa terra. Foi como o nosso irmão Adriano louvou: somos pó, e para o pó iremos voltar. Tudo isso que a gente construímos aqui, irmão, é passageiro. Tudo isso que construímos aqui vai ficar. Vai ficar. É tudo vaidade. Mas creia que acima do sol tem um Deus que quer caminhar lado a lado contigo. Tem um Deus que quer ser prioridade na tua vida. Eu sou muito grato pela rica oportunidade. Que Deus continue abençoando os irmãos. E que essa palavra, irmão, ela venha quebrar qualquer barreira no teu coração que impeça da palavra entrar no teu coração. Sou grato a Deus pela oportunidade. Glória! Glória! Glória a Deus.